eu tenho um tema específico para falar com vocês nessa noite. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e você pergunte assim para ela: aonde estão os seus olhos? Pergunta estranha, né? Não é no rosto. É aonde você tem depositado os seus olhos. Por que eu estou falando essa pergunta? Estou fazendo essa pergunta porque a palavra de hoje é justamente sobre isso. É sobre nós buscarmos uma perspectiva do alto para as nossas vidas. Só que para isso nós precisamos entender aonde nós temos depositado os nossos olhos. E a palavra, ela fala com diversos embasamentos que existem dois tipos de olhar na Bíblia. Existe o olhar de uma perspectiva do céu, que seria um olhar espiritual. Como assim, pastora? Um olhar com um discernimento. Mas não entendi ainda. Jesus, quando ele caminhava com seus discípulos, ele falava por meio de parábolas. E diversas vezes, ao longo de todos os evangelhos, você vai ver ele falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem olhos para ver, veja. Ou seja, ele está dizendo aqui que há um olhar diferente, que há um discernimento espiritual liberado para aqueles que estão sensíveis a ouvir o que o céu está querendo comunicar. Da mesma forma, há um segundo olhar, que é o olhar natural, que é a forma com que nós entendemos as coisas, que é o olho que nós temos, que nós vemos o caderno, a Bíblia, as pessoas. Então, esses dois olhares são pontos importantes que nós precisamos nos atentar nessa noite. Certa feita, Jesus estava com os seus discípulos e ele perguntou para eles: quem a multidão diz que eu sou? E os discípulos dizem para ele: alguns dizem que és Elias, outros dizem que é alguns dos profetas. Mas aí ele repete a pergunta, só que agora com outro objetivo: quem vocês dizem que eu sou? Então quer dizer que a multidão poderia ter uma visão sobre ele, mas os discípulos deveriam ter uma outra perspectiva. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz para ele: não foi carne e nem sangue que te revelou isso, foi o Espírito do Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre essas duas formas de nós vermos as coisas. E novamente eu quero perguntar: aonde você tem colocado os seus olhos? O que você tem visto? Nós precisamos entender que aonde nós colocamos os nossos olhos influencia 90% em onde nós estamos depositando a nossa confiança, em onde nós estamos depositando a nossa esperança. Porque a palavra fala que é pelos olhos da fé. E a fé se dá não por meio das coisas que se veem, mas por meio das coisas invisíveis. Então quer dizer que aquilo que eu estou vendo palpável na minha frente não diz respeito ao que eu irei receber no céu, mas sim aquilo que o Senhor revela ao meu coração através da palavra dele. Quando nós temos o entendimento de que há um poder muito grande por detrás dessa escolha que nós fizemos todos os dias, de onde colocar os nossos olhos, nós pensamos melhor em como nós iremos agir durante os nossos dias. A palavra fala em Lucas 11:34, eu quero ler com vocês. Jesus, ele nos alerta sobre isso. Olha o que ele fala: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Até aí. Então quer dizer, Caco, que eu posso ser dentro do meu corpo tenham trevas. Isso vai depender da forma com que eu estou olhando para as coisas. Se o meu olhar está naquilo que a palavra diz ao meu respeito, há luz dentro de mim. Mas se isso não está alinhado com aquilo que o Senhor fala, há trevas dentro de mim. E isso é muito sério. Quando nós temos um entendimento espiritual de quem nós somos, um olhar ligado ao que o céu diz, nós estamos cheios de uma esperança de que essa vida não termina aqui. De que o que os governantes decidem aqui não definem o que eu irei viver. De que as pessoas
amedrontadas, apavoradas, estão cedendo às pressões, eu estou ali tranquilo e em paz, porque eu sei que o Senhor que escreveu os meus dias é fiel para cumpri-los. E agora, se os meus olhos não estiverem nesse lugar, você vai ficar correndo atrás do vento o tempo todo. Você vai ficar correndo atrás de reconhecimento de pessoas o tempo todo. E aí você vive frustrado, porque isso nunca alimenta o que o seu coração precisa. Por isso que Pedro fala: aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A nossa perspectiva precisa estar nesse lugar. Portanto, hoje nós vamos caminhar em alguns exemplos bíblicos que falam justamente sobre isso. E nós vamos entender a diferença que há quando nós temos um olhar ligado ao que o céu diz e quando nós temos um olhar ligado a essa terra. Porque quando os nossos olhos estão aqui, estamos fadados à sentença dos homens. E não é isso que o Senhor tem para nós. Eu quero ler com vocês Mateus 14, no versículo 22. Olha o que diz aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Até aí. O que nós vemos aqui é que os discípulos estão em meio a um cenário de uma tempestade. Jesus não foi com eles dentro do barco. Jesus ficou despedindo a multidão e foi ter um tempo de oração com o Pai e pediu para que eles se direcionassem até o outro lado. Só que uma grande tempestade açoita aquele barco. E o Senhor vem de encontro a eles. E nós vemos que toda essa passagem ela se dá em meio a uma tempestade. Porque alguns versículos para frente, eu não vou ler, mas vou explicar. A tempestade só se acalma depois que Jesus e Pedro retornam para o barco. Então aqui é um feito muito conhecido por todos. Pedro anda sobre as águas, ok? Mas uma coisa que nós não nos atentamos é que Pedro anda sobre as águas tempestuosas. Jesus não acalmou as águas para que ele andasse por elas. Ele andou em meio à tempestade. Então, se já é impossível andar sobre as águas com o mar tranquilo, imagine os ventos açoitando o barco. Imagine as ondas gigantescas em meio a uma tempestade e ele colocando o pé para fora. O barco não estava parado, gente. Era uma tempestade. E não apenas isso. Os discípulos atrás gritavam: é um fantasma. Eu imagino que o desespero que eles estavam naquela situação. Então olha como os olhos de Pedro estavam fixos no Senhor e naquilo que ele poderia fazer, ao ponto de não se deixar levar pelo que os outros estavam falando. Quantas vezes nós damos mais ouvidos às pessoas do que o Senhor nas nossas vidas? Só que a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e você precisa entender isso, é que o nosso Deus, Ele age no meio do seu caos. O nosso Deus age no meio da sua tempestade. Ele não é Deus apenas quando acalma a tempestade, Ele é Deus quando intervém por meio dela. Nós precisamos entender que Deus, Ele é especialista em transformar cenários de tragédia em grandes palcos de milagres. Só que tem um asterisco aqui. Porque dos 12, só um andou sobre as águas. Porque dos 12, só um experimentou um milagre sobrenatural. Porque dos 12, ele era o único
que teve uma perspectiva diferente, que mesmo em meio à tempestade viu uma oportunidade de milagre, enquanto todos os outros estavam temerosos do que poderia acontecer. Eu imagino que cogitavam até uma possível morte, por causa de tamanha tempestade que estavam enfrentando. Então, Pedro vive um milagre, por conta de uma perspectiva diferente que ele teve. O que nós entendemos disso é que há duas possibilidades. Ou você pode ser um dos 12, um dos 11 no caso, que permaneceu no barco, desesperado, amedrontado, sem esperança, com medo, e que nem sequer reconheceram que era o Senhor. Porque a tempestade, quando nós estamos com os olhos nela, ela nos faz não reconhecer quem Jesus é. Então os 11 não reconheceram quem ele era, e eles permaneceram naquele lugar de desespero. Ou nós temos uma segunda opção, que é ser como Pedro, que é não se deixar levar pelas influências alheias, que é não se deixar levar pelo ruído de fora, mas é ouvir a voz do que o Senhor está dizendo sobre nós. Só que as coisas não vão diminuir para que você possa viver algo extraordinário da parte de Deus. Às vezes é no meio do seu caos que Ele vai agir. Um outro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é que Deus está levantando homens e mulheres que têm esse entendimento, que não se limitam às circunstâncias, que não se limitam ao que hoje as pessoas estão passando, que não se limitam às crises, que não se limitam às pandemias, mas que olham com uma esperança do alto, porque renovam todos os dias a sua mente, não se acomodando com o padrão que há aqui. Queridos, nesse momento eu quero falar com você sobre uma fase que ela é tão perigosa quanto a tempestade, às vezes até mais perigosa, e que todos nós estamos fadados em algum momento das nossas vidas passar por ela. Só que onde nós colocarmos os nossos olhos vai determinar o que nós vamos viver. Eu quero falar com vocês sobre os discípulos no caminho de Emaús. Aqui acontece que Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado. Ele havia morrido e ressuscitado, certo? O que acontece é que os discípulos se frustraram, Dang, porque eles acharam que não tinha mais jeito, não tinha mais salvação para eles. E esses dois discípulos começam a ir em direção a Emaús, só que eles tinham uma recomendação muito clara da parte de Deus: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas eles estavam tão envoltos em uma frustração, tão chateados e pensando que ali era o fim, porque o homem que eles acharam que viera para salvá-los havia morrido. E eles estão caminhando, os dois, em direção a Emaús, até que Jesus aparece no caminho. E Jesus trilha o caminho de Jerusalém até Emaús com eles, ao lado deles, falando com eles, inclusive confrontando a visão que eles estavam tendo de voltar para Emaús. Mas eles não reconhecem Jesus. Eles andam o caminho todo ao lado do Mestre e eles não reconhecem quem Jesus era. Como? Porque a frustração cegou eles, a tal ponto que eles não olhavam mais para nenhum tipo de esperança, nem com o próprio Jesus ao lado deles. E é por isso que a frustração ela é tão perigosa, porque ela tem o poder de nos tirar do lugar que nós deveríamos estar e nos faz não reconhecer o Senhor ao nosso lado. Só que o fim dessa história é que quando eles chegam a Emaús, eles insistem muito: permanece conosco nessa noite. E aí a palavra fala que eles se assentam à mesa. E mesa é um lugar de intimidade. Então, por mais que a frustração cegou, por mais que eles saíram do lugar onde eles deveriam, eles estavam sentados à mesa com o Senhor.
E a palavra fala que ao partir o pão, que era um ato que o Senhor fez antes de morrer, na ceia, os olhos deles se abriram. Mas por que precisou um ato externo? Por que nós nos colocamos sempre nessa posição? Por que muitas vezes nós queremos ser Tomé, que precisa ver, tocar? Quando o mestre caminhou o caminho todo junto com eles, mas eles não reconheceram, porque estavam incrédulos e frustrados. Portanto, querido, se você está frustrado nessa noite, você não dê mais um passo. Você não tome decisões até que você não resolva essa frustração. E reconheça que não há um passo sequer que você dá se o Senhor não está com você. Que até mesmo o fio de cabelo, todos os seus fios de cabelo estão contados e Ele sabe cada um deles. Então não haja, não se mova se você está frustrado, porque a frustração vai te levar para lugares que você não deveria estar. E vai fazer você não reconhecer aquele que desenhou todos os seus dias. Você vê como isso é sério. Então, nesse momento, eu quero perguntar para vocês, e aqui nós vamos entrar numa parte da palavra que é muito especial para mim, porque hoje, enquanto eu escrevi essa palavra, Deus me trouxe muito entendimento e visão daquilo que eu vivi até hoje aqui nessa igreja. De como eu cheguei de uma forma e como Deus transformou todas as coisas. Porque um dia eu escolhi me render por completo para aquilo que Ele tinha. Então, queridos, Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Deus quer trazer para você um novo nível, um novo entendimento, uma nova fase, um novo tempo de revelação. Mas isso vai ser possível quando você tirar os olhos dessa terra. Quando você parar de se preocupar com as opiniões alheias. Quando você parar de buscar o reconhecimento daqui. Quando você parar de medir a sua entrega por conta do medo do que as pessoas irão falar. Então eu quero ler com vocês Atos 9. Quantos aqui creem que uma perspectiva certa, uma perspectiva alinhada com o céu, ela tem sim poder de transformar a nossa vida? Então é isso que eu quero ler com vocês, Atos 9, versículo 1. Olha o que diz aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pode passar, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Até aí. O que nós estamos lendo aqui é a conversão de Saulo, que mais tarde se torna Paulo, o maior apóstolo, um dos maiores apóstolos da Bíblia. Mas o que nós vemos aqui é que ele era alguém que era extremamente zeloso com a lei. Em um certo momento da Bíblia, em uma de suas cartas, ele relata o seu currículo e ele fala que ele era fariseu de fariseus. Que quanto à lei, ele era extremamente zeloso. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem que cumpria a lei também. E ele era, se não o maior, perseguidor daqueles que acreditavam em Jesus. Ele matava os cristãos e ele prendia os cristãos.
Pouco antes disso acontecer, ele foi quem consentiu o apedrejamento de Estevão, que era um dos discípulos do Senhor. Então, se tinha alguém que era improvável, era Saulo. Porque ele justamente perseguia o Senhor. E o que acontece é que em direção a Damasco, a palavra fala que ele respirava ameaças de morte. Para você ver tamanho zelo que ele tinha com aquilo que ele fazia. Ele respirava aquilo era a vida dele. Um homem que foi instruído justamente para isso. Só que ele teve um encontro. Só que ele foi encontrado por alguém. E justamente por aquele que ele perseguia. Tão arduamente. E aí sabe o que acontece? A palavra fala que ele fica cego. Ele não vê por 3 dias. Só que aqui acontece algo interessante. Abre Atos 9, 10 para mim. Olha o que diz aqui. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Como? Numa visão. Ele não estava cego? Ele não ficou 3 dias cego? Aí nós voltamos para o cerne da mensagem principal. Há um olhar diferente. Há um nível de revelação de Deus que Ele quer derramar sobre a sua vida. Mas quando você permitir olhar para o céu como em primeiro lugar e não para essa terra. Então, Saulo viu o cego. Mas ele não viu as coisas da terra. Ele viu as coisas do alto. Em 3 dias cego, ele viu mais do que uma vida inteira. Em 3 dias cego, fisicamente, ele teve mais entendimento de quem ele era do que a vida toda buscando ser o melhor. Porque por 3 dias, ele se atentou apenas ao que o céu estava dizendo sobre ele. Por 3 dias, ele ficou cego para Gamaliel. Ele ficou cego para a lei que ele havia estudado. Ele ficou cego para si mesmo. E é isso que o Senhor está nos convidando nessa noite. Talvez para que você tenha um entendimento de quem você é no Senhor. E aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você vai precisar ficar cego para muitas coisas. Você vai ter que ficar cego para pessoas. Você vai ter que ficar cego para a sua carreira muitas vezes. Você vai ter que ficar cego para as mesas que você tem se assentado. Você vai ter que ficar cego para as alianças que você tem feito e que o Senhor nunca pediu para que você fizesse. Você vai ter que ficar cego para as circunstâncias que estão te rondando, porque senão você nunca vai ter a visão que você deve ter. Então nós precisamos entender isso nessa noite, e isso é muito sério. Saulo ficou cego fisicamente, mas os seus olhos espirituais foram abertos. E aí sabe o que acontece aqui? Um dos maiores apóstolos é gerado em 3 dias de cegueira física, mas com os olhos espirituais abertos. E a palavra fala que após Ananias restaurar a visão dele, ele começa a pregar nas sinagogas, confundindo os judeus e os deixando perplexos, perguntando, não era esse o homem que perseguia? Não era esse o homem que matava? Eu imagino ele pregando nas sinagogas e os amigos de Estevão lá. Não era esse que segurou as vestes quando Estevão foi apedrejado? Só que é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Deus está chamando cada um de vocês para abandonar o olhar para as coisas dessa terra. Para abandonar os seus achismos. Para abandonar a forma com que você acha correta de fazer as coisas. E para abraçar as verdades que o céu está tentando derramar sobre você há muito tempo.
mas você não tem permitido. Tem pessoas aqui que estão paradas no tempo e que não deveriam estar, mas porque preferem não ser confrontados, não vivem o que o Jesus tem para elas. Isso é sério. Por isso que nós precisamos entender que a partir do momento em que você abraça as verdades que o céu diz ao seu respeito, a sua vida muda. A vida das pessoas ao seu redor muda. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que assim como Saulo confundiu os judeus daquela sinagoga, ele quer fazer com a sua vida. Ele quer confundir as pessoas que disseram para você que você nada seria. Ele quer confundir as pessoas que olharam para você e não viam que você seria ninguém. Que colocaram palavras de maldição sobre a sua história. E muitas vezes você está preso a essas palavras e é por isso que você não rompe. E o Senhor quer confundir até mesmo você daquilo que Ele pode fazer na sua história. O que nós precisamos entender, minha gente, isso é algo que nos custa muitas vezes. É que as pessoas, quando nós começarmos a caminhar com Deus, vão questionar: por que você está fazendo tudo isso? Para que toda essa entrega? E às vezes até mesmo dentro da igreja, você não se permite sentar na roda do escarnecedor, e o escarnecedor olha para você e diz: é só uma fofoca, não tem problema. O maior perigo não é o crente que está conhecendo Jesus agora. O maior perigo é aqueles que já estão aqui dentro, porque cometem coisas que sabem que não deveriam cometer. E por isso estão presos em lugares que não deveriam mais estar. Então o Senhor está nos chamando para uma nova vida, para uma nova visão, para um novo tempo, para um novo momento. E para nós irmos para o fim, eu quero que vocês lembrem de uma história muito conhecida sobre Davi. Em certo momento da vida de Davi, ele já havia sido ungido rei. Mas ele foi ungido rei, voltou para o pasto, cuidar das ovelhas. E certa vez o pai dele chega para ele e diz: Davi, vai até a guerra e alimenta os seus irmãos que estavam lá. Quando ele chega na guerra, a palavra fala que ele tinha uma estatura baixa. E quando ele chega lá, os irmãos já começam a pedir: por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? E ele percebe que algo não está certo naquele lugar. Aqueles guerreiros estão sendo afrontados por um gigante. Homens que tinham experiência, homens que tinham anos e anos como guerreiros, que sabiam como derrotar, que sabiam como lutar, que tinham estratégias humanas para fazer com que aquilo acontecesse, estavam amedrontados com aquela situação. Mas quando chega uma pessoa que estava com a perspectiva alinhada, não com aquela situação estava dizendo, mas com aquilo que o Senhor dizia para ele, revolucionou todas as coisas. Ele olhou para aquilo como algo que poderia solucionar, enquanto todos os outros o tempo todo estavam vendo o fim. Mas sabe o que tem de precioso nisso? É que Davi não foi pela força dele. Davi não foi pelas armas. Davi não foi com estratégias. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. E é por isso que ele venceu. Porque ele reconheceu que a força não estava nele. Que o poder não estava nele. Estava no Senhor. E esse é o segredo de uma pessoa que tem uma perspectiva segundo o que o céu diz ao respeito dela. Ela não vai com a força dela. Ela não vai com o entendimento dela. Ela não vai com o que as pessoas estão querendo dar para ela, porque Saul queria vestir Davi com a armadura dele. Não. Ele sabe em nome de quem ele precisa ir.